no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar de uma das descobertas mais revolucionárias das últimas 2 décadas na produção de bioenergia, uma enzima batizada de Celose, produzida e desenvolvida aqui no CNPEM de Campinas. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Mário Murakami, que é o pesquisador, um dos pesquisadores aí dessa grande descoberta. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Mário. Olá, tudo bem? Prazer, Alexandre, é um prazer estar falando com vocês hoje. Mário, queria que você falasse então para a gente dessa descoberta, né, que vai ser muito impactante, principalmente na produção de etanol de segunda geração. Explica para a gente também o que é um etanol de primeira e de segunda geração, para a gente começar a entender essa importância, né? Vamos lá, é importante comparar essas 2 tecnologias, né? O etanol de primeira geração é o etanol produzido com o caldo da cana. É esse que a gente abastece o carro todo dia nos postos de combustíveis. O etanol de segunda geração é o etanol que se usa o resíduo, por exemplo, da cana-de-açúcar. O bagaço e a palha da cana-de-açúcar. Pode ser utilizado outros tipos de resíduos, como de eucalipto, como a palha de milho. Então, outros resíduos de natureza lignocelulósica que a gente fala, que são resíduos hoje que são pouco valorizados, que são geralmente queimados, podem ser utilizados para produzir mais combustível. Para você ter ideia, se a gente utilizar todo esse potencial do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, a gente tem a chance de aumentar em 16 bilhões de litros a produção de etanol sem nenhum hectare a mais de plantio. Então, realmente, o potencial é muito grande. Isso significa 57% a mais de etanol, valorizando um resíduo agroindustrial, que é o bagaço e a palha da cana-de-açúcar. Isso, então, a gente chama de etanol de segunda geração. E é importante ressaltar que ele não compete com a alimentação, né? Então, o bagaço da cana não é usado para fins alimentícios. Então, isso é uma outra vantagem. Ele é mais sustentável, ele não compete com a alimentação, e tem um potencial econômico de produção enorme. Estamos falando de 57% a mais de produção. Tá? Então, esse é o cenário, o que é o etanol de segunda geração comparado com o de primeira geração, e toda a sua sustentabilidade embarcada numa tecnologia como essa. E o que foi a descoberta feita aqui em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, no CNPEM? Nós encontramos na biodiversidade brasileira uma nova classe de enzimas. Enzimas são aquelas moléculas que catalisam as reações químicas, e ela tem uma ação específica sobre a celulose, que é o principal componente do resíduo agroindustrial. Então, ele tem um papel de acelerar a despolimerização da celulose. Então, é importante destacar, mencionei anteriormente, para produzir o etanol a partir do resíduo agroindustrial, você tem que quebrar ele, tem que despolimerizar ele. E aí você gera glicose, e aí a glicose, como de primeira geração, vai ser fermentado em etanol. Então essa enzima está nessa primeira etapa, onde você torna os açúcares disponíveis no bagaço, na palha de cana-de-açúcar, prontos para ser fermentados, torná-los fermenticíveis. Eles não são biodisponíveis, tem que torná-los biodisponíveis. E essa descoberta age exatamente aí. Então você tem hoje misturas enzimáticas, que a gente chama de coquetel enzimático, que tem essa função, e a nossa enzima, ela é um aditivo, ela é um turbo para esses coquetéis enzimáticos. Então, a descoberta veio da biodiversidade, nós fizemos toda a parte molecular, explicando como que ela atua, e chegamos até a demonstração em ambiente industrialmente relevante. Nós chegamos com essa enzima numa planta piloto e demonstramos em condições industriais que ela tem um ganho notável, que a gente estima um aumento de eficiência superior a 20%. Então, 20% de 16 bilhões de litros é muita coisa. A gente está falando realmente de algo que tem um impacto econômico. Então, é uma ciência inspirada, aprimorada pela biodiversidade, que chega até um setor econômico de grande importância para o Brasil, que é a área de biocombustíveis.
E é maravilhoso porque o Brasil é um país continental e altamente agricultável, né? Já dá para a gente imaginar quanto de matéria-prima vai ter disponível, né? E se eu entendi bem, então essa enzima, ela partiu da observação da própria natureza, do comportamento ali dos bagaços, dos resíduos, e ela pode ser então escalável através do processo de industrialização? Perfeito. A gente descobriu a partir da hipótese que as pilhas de bagaço, que são enormes nas usinas, os micro-organismos que habitam o solo coberto por esse material, eles evoluíram, vamos romantizar aqui um pouco, eles aprenderam como utilizar esses materiais como fonte de alimentos de nutrientes. Então a gente foi estudar o comportamento metabólico desses micro-organismos e lá encontramos genes desconhecidos que tinham potencial para esse fim. Então, explorando esse universo que a gente chama de matéria escura, né? O que é matéria escura genômica? São genes desconhecidos de micro-organismos desconhecidos. Então, a gente chama isso de matéria escura da biodiversidade. Então, olhando para esse mundo desconhecido, que a gente encontrou essa nova enzima. É importante destacar que 99% da vida microbiana da biodiversidade do planeta, ela ainda não foi explorada, ela é desconhecida. Então existe um potencial biotecnológico de revolucionar vários setores econômicos. Esses dados da biodiversidade da vida microbiana, eu falo que é um programa altamente altruísta, porque o mesmo dado pode ser explorado para a área de saúde, para encontrar um novo antibiótico, para a área de agricultura, para um gene de resistência a um patógeno, a um inseto, e o caso que nós trouxemos aqui, que é para aplicação de biorefinarias em tecnologias para gerar-se mais combustíveis, visando a desfossilização da matriz energética, visando reduzir a nossa dependência de petróleo e as emissões de gases de efeito estufa. E a segunda parte da pergunta é em relação à aplicação industrial. Então é importante trazer todo o parque tecnológico, as competências transversais do CNPEM, que viabilizaram uma descoberta, sair da natureza e chegar a uma maturidade tecnológica pronta para transferência para a sociedade, validada em ambiente industrial, validada com condições industriais. Então a gente não parou na bancada. Esses experimentos foram realizados numa mini fábrica, vamos dizer assim, numa mini usina, que é uma planta piloto. São condições mais próximas possíveis, reais, das condições do mundo real, das condições industriais. Então, a patente foi depositada, isso foi demonstrado nas condições mais próximas às industriais, e nesse momento a gente está negociando o licenciamento com algumas empresas dessa tecnologia. Então a gente espera ainda nesse ano produzir um lote teste demonstrativo para a indústria, e no ano que vem ou seguinte a gente ter uma fábrica com a produção nacionalizada dessa tecnologia. Vale ressaltar que o Brasil hoje não tem escala comercial para esse tipo de tecnologia. Então, se o Brasil quiser produzir etanol de segunda geração, biocombustíveis a partir de resíduos agroindustriais hoje, ele depende 100% de tecnologia importada. Então, essa descoberta é uma tecnologia habilitadora para uma independência tecnológica, para diversificação de oportunidades tecnológicas para o Brasil continuar sendo um dos líderes na produção de biocombustíveis de energia sustentável. Sensacional, né? Colocou o Brasil aí numa vanguarda tecnológica, biotecnológica. E eu queria saber se para as biorefinarias é fácil produzir ou é um parque, é uma planta muito diferente das que elas já possuem hoje em dia. Esse coquetel enzimático contendo essa descoberta, ele é um insumo, ele é um dos principais insumos. O custo desse coquetel enzimático é equivalente da matéria-prima. 20% é matéria-prima, 20% são essas enzimas. Então, mostra a relevância econômica desse tipo de insumo para as usinas. Isso vai ser produzido em uma outra usina e depois vai ser incorporado nas tecnologias. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem que se construir uma infraestrutura para nacionalização e produção dela. E é esse que é o desafio que nós estamos hoje. Entretanto, essa tecnologia ela pode atender outros setores, como o da nutrição animal, como o do etanol de milho,
para aumentar a produtividade. E nessas aplicações não existe CAPEX, não existe infraestrutura adicional. A gente simplesmente vai adicionar a enzima no processo já existente. Para o etanol de segunda geração, a partir de resíduos agroindustriais, como o bagaço da cana-de-açúcar, teria que se construir uma infraestrutura para poder fazer isso. Hoje, no Brasil, já existem 2 usinas operando dessa forma. E o potencial que se aumente muito mais está planejado, tem um planejamento que nos próximos 10 anos tenham pelo menos mais 20 usinas com essa tecnologia. Então, tem empresas operando hoje com essa forma, e tem o potencial para se colocar em outros setores econômicos. Então, isso aumenta o potencial dessa descoberta. Maravilha. A gente sabe onde começa, mas nem sabe onde é que termina, né? Mário, queria que você deixasse os canais para a gente seguir as pesquisas. É só no site do CNPEM mesmo? Tem algum outro e-mail de contato para alguém que se interesse? Pelo site do CNPEM você encontra todas as informações lá. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, então tudo está contido lá nos nossos mídias sociais do CNPEM. E uma mensagem importante que essa pesquisa, para concluir minha fala, dois pontos muito importantes. O trabalho em equipe, que a gente tem que enaltecer isso, que foi um conjunto de mais de 30 pesquisadores para executar essa pesquisa, e todo o parque tecnológico, as competências transversais do CNPEM. Sem a união desses 2 fatores, a gente não teria alcançado esse sucesso, esse êxito, essa descoberta que pode revolucionar o setor de biocombustíveis do Brasil. Quem faz ciência sozinho, né, Mário? A gente já sabe. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Um estudo da Oceana, organização sem fins lucrativos, aponta que até 2030 os produtos da Coca-Cola devem gerar cerca de 602 mil toneladas de resíduos plásticos anualmente, poluindo oceanos e rios globalmente. De acordo com a pesquisa de 2024, publicada na Science Advances, a Coca-Cola lidera o ranking de maiores poluidores de plástico no mundo, seguida pela PepsiCo, Nestlé, Danone e Altria. A projeção da Oceana foi feita a partir dos dados de embalagens divulgados pela Coca-Cola entre 2018 e 2023, juntamente com as previsões de crescimento nas vendas da empresa. O resultado dessa análise de cruzamento de dados indica que o consumo de plástico pela Coca-Cola deve ultrapassar 4,13 milhões de toneladas por ano até 2030. Para estimar a quantidade desse plástico que pode contaminar os ecossistemas aquáticos, a ONG utilizou um método científico apresentado na revista Science em 2020. A estimativa alcançada é de 602 mil toneladas, o que corresponde a aproximadamente 220 bilhões de garrafas de 500 ml.